Olá, queridos alunos, aqui quem fala é a tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será matemática e nós iremos falar sobre o capítulo 4, página 117, trabalhando com frações, medidas e comparações. As frações, como vocês já sabem, representam divisões de um número, o numerador para outro, que é o denominador, e geralmente nós usamos a fração para representar alguma divisão, cujo resultado não seria uma divisão exata. Hoje, nós vamos ver como localizar uma fração na reta numérica e como comparar duas frações com denominadores diferentes. Vamos observar o exemplo que nós temos aí. Hugo percorre um terço do seu caminho para o campo de futebol de bicicleta e a deixa na casa de Gabriel. De lá, os dois vão caminhando até o campo de futebol. Hugo anda mais de bicicleta ou a pé para o campo. Vamos observar aí a reta numérica que nós possuímos. Nós vamos fazer uma divisão em 3 partes para simbolizar a caminhada de Hugo e Gabriel até o campo. A primeira parte, que é a parte pintada, tem uma seta, ela indica a parte que ele percorreu de bicicleta. E as outras 2 partes indicam que eles foram caminhando. Você consegue observar aí se ele andou mais de bicicleta ou mais a pé? A gente consegue observar que ele andou mais a pé, porque nós temos uma parte maior representando o que ele fez a pé do que o que ele fez de bicicleta. E isso aí nós chamamos de reta numérica. Agora nós vamos ver como comparar as frações unitárias com uma unidade na reta numérica. Nós chamamos de frações unitárias as frações cujo o numerador é igual a 1, ou seja, o número que fica em cima é igual a 1. Podemos observar aí esses exemplos: 1/5, 1/7, 1/9, 1/10. Dentre todas as frações unitárias, as mais utilizadas são 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/10. Então, vamos comparar essas frações aí. Vocês podem observar aí que cada uma tem uma correspondência de acordo com o seu denominador. Sempre nós vamos pintar, no caso aí, uma parte, porém a divisão vai ser de acordo com o denominador. Nós também podemos comparar frações como nós fazemos com as formas geométricas. Por exemplo, essa primeira reta numérica que nós temos foi dividida em 4 partes e eu digo para você que eu percorri 3 partes. Então, eu consigo pintar aí 3 partes da reta e deixar uma sem pintar. Logo abaixo, eu tenho uma fração de 1/2, onde eu divido a mesma reta, no caso uma reta do mesmo tamanho, em 2 partes e pinto uma. Vocês conseguem observar que a reta em que eu pintei 3/4, eu pintei mais uma porção maior do que na reta que eu tinha 1/2, que eu pintei 1/2. E assim funciona com as figuras geométricas também. A gente pode desenhar uma figura geométrica do mesmo tamanho que a outra e dividir de acordo com o denominador que nós temos. E assim nós conseguimos fazer a comparação das frações para saber qual eu utilizei mais ou qual eu pintei mais, qualquer que seja a pergunta da questão. Nós já percebemos que em alguns exercícios a gente consegue determinar a fração que falta para alguma coisa estar completo, ou seja, para ela chegar a uma unidade. Uma fração que possui resultado inteiro, ou seja, igual a uma unidade, acontece quando o numerador e o denominador são iguais. Nós podemos observar aí que em ambas as frações o denominador e o numerador são iguais, totalizando uma unidade completa. Agora vamos observar quanto falta para completar nessa imagem que nós temos aí. Eu tenho um retângulo que está dividido em 3 partes e na primeira, nessa imagem, eu pintei um quadrado, ou seja, eu tenho uma fração de 1/3. Quanto falta para eu completar esse quadrado? Não faltou esse retângulo? Não faltam 2 partes? Então qual vai ser meu numerador? Número 2. E o denominador? Ele vai continuar sendo 3.
Mas por que ele continua sendo 3? Porque eu dividi a minha figura em 3 partes. Então, para uma figura de 1/3 estar completa, eu preciso de 2/3 pintados. Mas quando isso acontece, que nós não temos a figura, que nós só conseguimos ver, é muito simples. É só a gente olhar o denominador e olhar o numerador e ver quanto falta do numerador para ele chegar até o denominador. Ou seja, por exemplo, olhando essa fração 1/3. Quanto falta de 1 para chegar a 3? Não é 2? Então, a gente vai colocar o 2 no numerador e o denominador vai se repetir. Vai ser sempre dessa forma. Para a gente fazer as continhas utilizando fração através de unidades de medida, massa e capacidade, é bem simples. A gente vai colocar a nossa porção, que nós estamos pedindo aí, a nossa fração, né? E de quanto a gente quer aquela fração. Nesse primeiro exemplo aí, eu quero saber quanto é 1/2 de 1 litro. Ou seja, isso é o equivalente à metade. É muito simples, é só pegar 1 litro, a gente sabe que 1 litro é equivalente a 1000 ml. Porque eu não tenho como representar aí meio litro, né? Eu tenho que representar em ml. Então, para eu poder representar em ml, eu tenho que transformar a minha medida de litro para ml. E a gente sabe que em 1 litro a gente tem 1000 ml. E é muito simples, a gente vai dividir pelo denominador e a gente vai multiplicar pelo nosso numerador. Como nesses casos aí que nós temos o numerador está sendo o número 1, a multiplicação que nós fizermos vai dar o mesmo resultado da divisão, porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. A mesma coisa com o quilo, a mesma coisa com o metro. A gente vai sempre transformar a unidade de medida para que aí sim a gente consiga fazer a conta. Agora, vocês vão fazer a leitura do capítulo para fazer os exercícios da página 123, 124, 125 e 126. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.